valendo aula 6 do nosso curso de português, de gramática, para o concurso da Prefeitura Municipal de Mossoró. Hoje trazendo mais um dos assuntos que está no edital, que é análise textual, ou seja, compreensão e interpretação textual. Primeiro ponto, há que se fazer uma diferença entre compreensão e interpretação. Observe que nos próprios livros didáticos, ou dos livros de exercícios, não está lá compreensão ou interpretação, está compreensão e interpretação. São duas coisas distintas. E por não saber disso, muitas das vezes, o candidato erra a questão. Às vezes é uma questão que requer um conhecimento raso, conhecimento superficial, do texto, e o candidato que está ali fazendo aquela prova, ele quer ir além, quer ir nas entrelinhas, quer ir além do texto. Logo, acaba marcando a questão incorreta. Então, é diferente. Compreensão e interpretação são coisas distintas. Primeiro, a compreensão de um texto é a análise e a decodificação do que está no texto, do que está escrito no texto, das frases, das ideias ali presentes. Observe que compreensão tem a ver com o que está escrito no texto. Análise direta, uma percepção clara. O sentido está ali no foco textual, o foco é o texto. E busca-se analisar a objetividade do texto. Já a interpretação é diferente, por quê? Porque ela está ligada às conclusões que podemos tirar ou que podemos chegar ao conectar as ideias a partir da leitura do texto com a realidade. É aí onde mora a diferença entre a compreensão e a interpretação. A compreensão está no plano raso do texto. A interpretação vai além. É o tal do ler nas entrelinhas. É o entendimento subjetivo que o leitor teve a respeito do texto a partir da leitura que foi feita, não do que está nas linhas do texto. A partir disso aqui, eu posso inferir e por aí vai. Essa é a ideia da interpretação, tá certo? É uma análise que não é direta, é uma análise indireta. É uma percepção sutil, não está claro ali nas linhas do texto, eu vou ter que ir além. O foco não está no texto, está no contexto, é um foco contextual. E não existe ali uma relação de busca de objetividade. Vai se procurar analisar a subjetividade, portanto, as entrelinhas do texto. Importante. É possível compreender um texto sem interpretá-lo, mas não é possível interpretá-lo sem antes compreendê-lo. Certo? Você pode compreender rasamente ali sem chegar a interpretar, mas você não pode interpretar sem antes compreender. Então, para que você vá além do que está no texto, é preciso que você compreenda para poder interpretá-lo. É preciso que você consiga entender o que o autor escreveu nas linhas do texto para poder você ir além, para você poder ir além das linhas do texto. Isso aqui é muito interessante. Você só vai poder, só vai conseguir interpretar, só vai conseguir ir além do que está no texto se você conseguir compreender o que está no texto. E eu venho dizendo isso há muito tempo, há muitos anos eu venho batendo nessa tecla, quando se fala que no nosso país, os jovens, eles têm dificuldades, os alunos, né, de interpretação. O que eu digo? É uma dificuldade de leitura. O que leva a essa dificuldade de interpretação é, antes de tudo, uma dificuldade de leitura.
leitura. Por quê? Porque não é possível você compreender o texto, perdão, não é possível você interpretar um texto sem compreender. E não é possível você compreender sem você saber ler corretamente, ler adequadamente. Quando o indivíduo ele consegue fazer uma leitura de forma proficiente, ele consegue compreender o que está no texto, então ele vai conseguir, vai ter facilidade de ir além do texto. Porque primeiro ele compreendeu, ele conseguiu ler o que está no texto. E os nossos alunos, né, eles têm uma grande dificuldade de leitura. Então a raiz está aí. Não é uma dificuldade de interpretação, a gente tem que parar com isso. É uma dificuldade de leitura. Conserta a leitura, que vai melhorar a compreensão e, consequentemente, a interpretação. Ora, se o aluno não sabe ler, ele sequer vai entender o que está nas linhas do texto. Se ele não consegue isso, ele não consegue a questão da compreensão. Se ele não compreende o que está no texto, o bicho me ferrou agora, que eu não sei o que foi. Se ele não compreende o que está no texto, como ele vai conseguir ir além do texto? Se ele não compreende as linhas do texto, porque não lê de forma correta, não tem proficiência na leitura, lê gaguejando, lê atropelando pontuação, como é que ele vai entender o texto? Como é que ele vai compreender o texto? Como é que ele vai compreender o que está escrito no texto? E se ele não compreende, então ele tem dificuldade de interpretar, que é muito mais difícil. Interpretar é ir além do que está escrito. Se eu não consigo entender o que está escrito, como é que eu vou ir além do texto? Está entendendo? Então, a dificuldade de leitura parte daí. Aí o bichinho que ferrou com força, velho. Porra. Não sei o que foi, não, mas não gostei não da ferroada. Um potó. Foi não, eu vi ele aqui, é um formigão, um bicho preto aqui. Foi no braço. Potó chamou um pescoço. Não, chamou um braço também, né? Mas foi não, foi. Potó dói mais. Então, vamos lá. Compreensão e interpretação. Lembrando que hoje tem exercício, viu? Depois daqui tem 4 questões para a gente fazer do texto. Olha só, como já falamos agora há pouco, só para dar uma enfatizada, a compreensão está no texto. Deixa eu mudar aqui a corzinha da minha caneta. A compreensão é algo que está no texto. O que quer dizer isso, professor? Que as respostas a uma questão de compreensão eu vou procurar no texto. Simples assim. Eu não vou precisar fazer muito esforço cognitivo para encontrar uma resposta de uma questão de compreensão. O que eu faço, professor? Volto ao texto, leio e respondo. Simples assim. Detalhe. Como é que eu vou saber se a questão é de compreensão ou de interpretação? Existem os comandos das questões que indicam se elas são de uma ou de outra. Por exemplo, quando você pegar uma questão que tiver assim, ó, iniciar assim, ó, segundo o texto, tal, 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 tal. Pronto, você já sabe que esse segundo texto é um comando de uma questão de compreensão textual. Tem segundo o texto, compreensão. Se é compreensão, a resposta está onde? Se escrever aqui é bom. No texto. Se a questão é de compreensão, a resposta está no texto. Não tem para que ir para outro canto. Procura a respostinha no texto. Volta a ler o texto com calma. Detalhe. Existem questões que não precisam você ler o texto para responder. Tá certo? Isso você ganha tempo. Primeira coisa que você faz. Você pega a questão 2 da sua prova, por exemplo. Tem ali um texto que dá quase 2 páginas. Não perca tempo lendo o texto. Vá primeiro ao comando da questão. Vá ao enunciado da questão, que pode ser que só pelo enunciado, você, e olhando as alternativas, você já consiga responder a questão sem precisar ler o texto. Ou você já, primeiro, quando você lê o comando da questão,
o enunciado da questão, você já vai ao texto sabendo o que procurar. Quando você começa lendo primeiramente o texto, você lê o texto todinho e perde aquele tempo, entre aspas, aí tal, vai para o comando da questão, aí depois volta para o texto. Então, qual é a dica? Primeiro você lê o comando da questão. Se precisar de fato voltar ao texto, você volta. Muitas das vezes nem precisa, só pelo enunciado você já consegue identificar a resposta. Então a dica é essa. Começa pelo enunciado, depois, se necessário, vai ler o texto, certo? Voltei para cá. Segundo texto, esse comando é um comando de compreensão. Já identifiquei. Então a resposta está onde? No texto. Vou voltar ao texto, vou ler o texto e vou encontrar a resposta. Outro comando. O autor do texto diz que, quando você vir esse comando, já sabe, essa questão é de compreensão. E se a questão é de compreensão, a resposta está onde? No texto. Tranquilo. Outro comando. O texto informa que. Se o texto informa, onde é que está a resposta? No texto. Porque é uma questão de compreensão. No texto, tal. Ora, se diz no texto, a resposta está no texto. Por quê? Porque se diz no texto, é mais uma questão de compreensão. Memorize esses comandos. Vocês têm esse material que eu mandei antes da aula. No começo da tarde eu mandei o material para vocês. Imprimam, reescrevam, colem na geladeira. Enfim, memorizem os comandos de compreensão. Porque quando você bater o olho na questão, você já não se desespera. Essa questão aqui, o autor do texto diz que isso é uma questão de compreensão. E eu aprendi na aula que, se é uma questão de compreensão, eu não vou me desesperar procurando a resposta no outro canto. Vou voltar ao texto e a resposta vai estar lá, nas linhas do texto. Tranquilo? Só isso. Bem light. Segundo texto é compreensão. O autor do texto diz que é compreensão. O texto informa, é compreensão. No texto é compreensão. Só para citar alguns exemplos, tá certo? Agora, quando é de interpretação, aí o coco é mais seco. Por quê? Porque diferente das questões de compreensão, que exigem somente a compreensão, onde as respostas estão no texto, nas linhas do texto, as questões que exigem interpretação, a resposta está além do texto, está fora do texto, está nas entrelinhas. Aí, a partir da lei, você não vai encontrar uma resposta nas alternativas da questão, de uma questão de interpretação no texto, nas linhas do texto. Não vai encontrar. A partir da leitura do texto, você vai fazer inferências, suposições, tirar conclusões a partir do que você leu para encontrar a alternativa que melhor preenche o que pediu o enunciado da questão. É a partir do texto e não no texto. Essa é a diferença clássica que todo professor de português, em qualquer cursinho do mundo, volta para cá, do Brasil, vai explicar. No texto, compreensão. Fora do texto, interpretação. Então, a gente percebe de cara que as questões de interpretação são mais complexas. Por quê? Porque exigem mais esforço cognitivo. Diferente eu voltar ao texto, ler o texto e encontrar a resposta, do que eu voltar ao texto, ler e, a partir dali, deduzir a resposta. É outra vibe. É outro mundo. Portanto, mais difícil. É um pouco mais complicado. Mas nada que a gente não consiga desenrolar. Professor, existem comandos também igual a outra? Existem? Ah, ajuda aí a nós. Vou ajudar agora. Quando no seu texto aparecer, no início da questãozinha, depreende-se do texto, tal. Interpretação. Infere-se do texto. Inferir, interpretação.
Conclui-se do texto. Ele traga o álcool aí, por favor. Isso que ferrou aqui. Conclui-se do texto. Conclui-se do texto que. Então, depreender, inferir e concluir do texto. Observe, eu depreendo algo a partir da leitura do texto. Eu faço inferências a partir da leitura do texto. Não está no texto a resposta. A partir do que eu li, juntando ali o meu repertório sociocultural, juntando ali o meu conhecimento de mundo, tudo isso influencia na interpretação. Por quê? Porque está lendo o texto. Eu vou juntar toda a minha bagagem de vivência, de leitura, de viagens, enfim, de filmes, bons filmes que eu assisti, de boas séries que eu assisti, e vou fazer essas conexões para poder interpretar o que o texto quis dizer, o que a questão quis dizer. Tá entendendo? Então, esses são 3 comandos de interpretação. Tem só esses? Não, tem mais. Ó. O texto permite deduzir. Observe só outro comando de interpretação. Não está no texto. Tá, não. A partir da leitura que eu fiz do texto, eu posso deduzir tal, tal, tal. Entende? É uma questão de compreensão. A resposta está fora do texto. Certo? Ninguém vai deduzir o que está claro no texto. Interpretação é isso. É ir atrás do que não está claro. Quando o autor escreve, todo autor, ao escrever um texto, ele tem um público em mente e ele imagina que aquele público leitor daquele texto tenha certo conhecimento a respeito daquele tema que ele vai escrever. Então, ele deixa algumas lacunas para que o aluno, perdão, para que o leitor use o seu conhecimento de mundo, faça inferências e possa fazer deduções sobre o que ele quis dizer, mas não deixou claramente ali expresso nas linhas do texto. Isso é natural. Todo autor faz isso. É possível subentender-se a partir do texto que, observe, subentender no texto? Não, você não subentende no texto. A partir do texto, pelo contexto, tá certo? Terminou? Tem mais uma. Essa daqui é clássica. Qual é a intenção do autor do texto quando ele afirma que a intenção do autor? Algumas bancas gostam de chamar de propósito comunicativo. Qual o propósito comunicativo do texto? Que é a mesma coisa. Quando vier com esse nome bonito de propósito comunicativo, é a intenção do autor. É a mesma coisa. Tanto faz dizer qual a intenção do autor, quanto qual o propósito comunicativo do texto. Mesma coisa. Certo? Então, observe. Questões de compreensão e interpretação, quando se tem essa noção do quão diferentes elas são, fica mais fácil. Claro. Primeiro que seja atento. Quando você vê lá, depreende-se no texto, poxa, questão de interpretação. Já sei que a resposta não vai estar nas linhas do texto. Eu preciso reler o texto para, a partir dele, fazer inferências. Entender o que o autor quis dizer, mas que não deixou claramente ali. Se cai, por exemplo, se eu vejo, por exemplo, no texto, tal, tal, aí já é compreensão. Ou seja, a resposta está no texto. Tranquilamente, basta identificar que a linha em que a resposta está e comparar com a alternativa e marcar. Então, interpretar é mais complexo porque exige realmente do, do, do candidato, do leitor. Né? A gente fala candidato no sentido de candidato à vaga de concurso, né? Do leitor. Por isso que a gente fala que interpretação
é mais complicado porque vai além. Né? Muitas vezes o autor ele tenta se fazer entender, mas ele pensa ao escrever que você tem noção do que ele está fazendo. Você acompanha o trabalho dele e tal. Deixa lá quanto para você preencher. Detalhe importante. Quando vocês estiverem lendo um texto, vocês se atenham a um detalhe que pouca gente se atém. Vão lá no final do texto e olhem a fonte, de onde o texto foi tirado. É de uma revista de quê? De fofoca? É de uma revista de entretenimento? É de uma revista informativa? É de um autor de direita? É de um autor de esquerda? É de um autor que defende o capitalismo? É de um autor que defende o socialismo? E a data de publicação. Diante dessas informações, fica mais fácil você entender, interpretar o texto. O ano de publicação, essencial. Eu sempre cito esse exemplo. Você observou lá que tem um texto de 1914, por exemplo. O texto, você não conhece o autor, nunca viu nada do autor, mas viu lá embaixo da revista de 1914, ou de um jornal, 1914. Aí você pensa, poxa, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo em 1914? Tinha explodido a Primeira Guerra Mundial. Ah, então você já começa a perceber o contexto. Tudo que foi escrito de 1914 a 1919, música, literatura, poesia, artes, tudo estava ligado a tema da Grande Primeira Guerra Mundial. Então, conhecer o contexto de produção é essencial para que você interprete com mais facilidade o texto que você está lendo. Então, você olha o autor, se você conhece algo do autor, e olha, se você conhece algo do autor, você conhece o que ele defende, as posições políticas dele, as opiniões sobre determinados temas. Então, isso facilita demais a interpretação. Demais, demais, demais. Né? Tal qual a data e o veículo de comunicação. Jornal o Globo, sei lá, se for um texto mais, né, mais recente, Folha de São Paulo, enfim, eu vi no texto do site do R7, a Folha, eu falei a Folha, tá? Do Estadão, essas coisas aí, né, esses jornais. Na Tribuna do Norte, enfim, compreender tudo isso facilita muito a interpretação, certo? Diante desse aparato de informações, a pergunta que não quer calar: como ler um texto? Existe um jeito certo de ler um texto? A gente traz aqui algumas sugestões. Primeira leitura. Como assim, professor? Primeira leitura. Quando eu digo primeira leitura, a gente saiu na aula sobre pressupostos subentendidos, que você pensa, pronto, se é primeira leitura, subentende que existe pelo menos mais uma. Senão ele não tinha falado de primeira leitura. Eu não sei quantas leituras existem, mas pelo menos mais uma tem. Já que ele enumerou aí, primeira, certamente tem a segunda. Pode até não ter a terceira e a quarta, mas uma segunda tem, senão não teria tido a primeira. Já é uma ideia de. A primeira leitura, a leitura intencional, é uma leitura jornalística. Como você lê o texto, ainda que mentalmente, vira prova, como se estivesse dando uma notícia, como se fosse ali Fátima Bernardes ou William Bonner, ou qualquer outro jornalista, âncora do jornal, dando a notícia. Aquela leitura com entonação, com impostação. Quando é que eu falo leitura, a importância da entonação? É diferente você ler isso aqui, as revistinhas em quadrinhos, por exemplo. É diferente você ler isso aqui, nossa, e você ler isso aqui. Nossa! E você lê isso aqui, nossa! Da mesma forma que você leu isso aqui, está errado.
Você não colocou a entonação, a exclamação, a admiração, o espanto, certo? A escrita é uma tentativa de reproduzir a fala. Claro que falha, não é 100%, não tem como, mas é uma tentativa. E você tem que ler como se estivesse falando. Você não pode ler essas duas palavras do mesmo jeito. Nossa, nossa, nossa. É diferente. Então, essa entonação é essencial para que você consiga ler bem o texto. Então, a primeira leitura é a leitura mais tranquila, né? Nesse sentido. Jornalística, a entonação. Né? Para que serve? Essa primeira leitura despretensiosa, ela serve para você encontrar a ideia central do texto. Do que o texto trata? Nessa primeira leitura, você tem que encontrar a ideia núcleo, a ideia central. Ou seja, se alguém perguntar a você do que trata esse texto, você saber dizer do que trata o texto, a ideia central do texto. Trata de quê? De racismo, trata de homofobia, trata de maioridade penal, trata de bullying, trata de equidade, né, de igualdade, enfim, de necessidades especiais, nem sei se chama assim ainda. Enfim, tem que descobrir trata de política, economia, trata de um suicídio. De que trata o texto? Você tem que ser capaz de bater o olho no texto, primeira leitura, e encontrar essa ideia central. Ela serve para isso, essa leitura. Certo? Aí depois disso, você vai para uma segunda leitura. Observe que na primeira leitura você não faz marcação em nada, você só lê buscando a ideia central, sem grifar, sem riscar. O seu objetivo na primeira leitura é focar em descobrir do que trata o texto. Descobriu isso, aí você vai reler o texto. Ah, a pessoa não vai dar tempo, se vira, reler o texto. Aí na segunda leitura você começa a entrar em ação. Aí, a primeira leitura é a leitura passiva. Lê, buscando informação, tranquilo. A segunda leitura, eu vou botar até aqui. Leitura passiva. Você só lê. Você não interage ali muito com o texto. Na segunda leitura, aí já é uma leitura ativa. Por quê? Porque você vai agir sobre o texto. Vai fazer marcações, vai fazer grifos, vai grifar, vai anotar nas margens do texto. Anotar o quê? Tudo? Não. Anotar as principais ideias. Tem uma dica? O texto tem vários parágrafos. Pega a ideia, primeira leitura, você descobriu do que o texto trata, como um todo, e depois você vai buscar a ideia central de cada parágrafo. Vou contar um segredo? Como nós vimos lá na redação, geralmente a ideia central é o tópico frasal do parágrafo. Estão lembrados? Tá logo ali no início, no primeiro período. Não conto para ninguém não, viu? Segredo só para nós que somos do curso aqui. Cada parágrafo tem uma ideia central. Vimos lá em redação agora há pouco, que é o quê? O tópico frasal. Então, busque a ideia central de cada parágrafo. Destaque ali. Você já tem a ideia do texto todo. Só que para construir aquele texto todo, o autor foi escrevendo parágrafos. E qual é a ideia de cada parágrafo? A microestrutura de cada parágrafo. Marca as ideias principais de cada parágrafo. Escreve do lado ali, ou grifa. Ou escreve com suas palavras, se der tempo. Depois vem para quê? Fazer marcações de palavras importantes. Verbos. Por que verbos? Porque verbos denotam ação, acontecimento, fenômeno natural, estado. Importante. O que você lê mais? O que você grifa mais? Importante para grifar, professor. Adjetivos. Por que adjetivos? Porque caracterizam, tratam de caracterizar pessoas, coisas, de algum modo, denota juízo de valor, certo? Depois, advérbios
que se relacionam com verbos. Os verbos indicam circunstâncias em que as ações acontecem, circunstância de tempo, de modo, de causa, de consequência, de concessão, de negação, enfim, advérbios. Né? Aí depois, já tinha falado sobre isso, separar as ideias do texto por parágrafos, ou seja, cada parágrafo tem uma ideia central, você vai lá e busca a ideia central de cada parágrafo. A ideia é essa. Ah, professor, mas dá muito trabalho. Vá praticando desde já. Dá trabalho porque falta hábito. A partir do momento que você tornar isso um hábito, não vai dar mais trabalho. É uma dica do professor Alcê. Estiver lendo um livro qualquer. Estou lendo um romance. Show de bola, vai lá. Faça esse exercício. Não espere só estar é, prestes a enfrentar um concurso para fazer isso, não. Faça isso. Torne isso um hábito. Vou ler um capítulo. Beleza. Li o capítulo. Qual é a ideia do capítulo? Do que esse capítulo fala? Pegue, divida em parágrafos. Não, não divida, já está dividido, né? Já vem dividido. Pegue e tente destacar, escrever ali no seu livro, não, no caderninho à parte, você não quer riscar o livro e tal. A ideia daquele parágrafo. Vá para o próximo e olha a ideia. Depois vai escrevendo a ideia de cada parágrafo. Depois, olha no geral, quando terminar todos os parágrafos do capítulo, aí você vai ler as ideias de cada um deles, reler. Então, observe o quanto isso vai facilitar na sua interpretação. Torne isso um hábito, porque quando precisar para outro concurso, você não vai ter dificuldade. Torne isso um hábito. Comece a partir de hoje, já que não tem de ontem, comece de hoje. Ah, eu vou ler ali uma página antes de dormir, de um romance que eu estou lendo, porque eu tenho que acordar cedo, vou trabalhar amanhã e tal, estou cansado das 2 aulas, vou ler uma página. Pronto, pega essa página, olha os parágrafos, tire a ideia de cada parágrafo. Facilita muito, muito, muito. É assim que se lê buscando interpretar. É um processo. Não é da noite para o dia. Você não vai dormir e acordar interpretando o texto. Não é assim que funciona. É um processo, é trabalhoso, mas faz parte e vale a pena. Depois, para finalizar, você cria ali um fluxograma. O que hoje nós conhecemos como mapa mental. Ou já tem um novo nome, agora é mapa conceitual. Você mostra as relações entre as partes do texto. Esse parágrafo tem relação com esse, tem relação com esse outro aqui, tem relação com esse outro. Tá uma ideia, essa ideia tem relação com essa, tem relação com essa. Fazer tudo isso dá trabalho, mas é a maneira mais simples de você interpretar com autoridade um texto. Detalhe: se deixar para fazer tudo isso só no dia, vai dar trabalho. Não vai ser possível. Tentando criar o hábito. Faça isso todo dia, tira um tempinho, lê uma página e faça isso. Eu sugeri aqui em como ler um texto. Professor, eu vou ler a Bíblia. Eu estou com a meta esse ano de ler a Bíblia toda. Eu encostei todos os tipos de livro e estou lendo só a Bíblia. Né? Então, eu vou ler só a Bíblia. Então, pega um versículo ali, tira a ideia central do versículo. Ou então do capítulo, vários versículos, pega a ideia central do capítulo e de cada versículo. É uma forma de treinar. Legal. Façam isso. Tá certo? A parte teórica é essa. Eu vou trazer agora a parte para a gente exercitar. O que foi que a gente viu aqui? É só um instantinho, só enquanto eu pego aqui o slide. Para a gente exercitar, a gente pôr em prática isso. Dúvidas? Eu vou deixar a gravação rolando, vai ser dentro da mesma aula, só que eu pegar aqui. Enquanto isso, vocês vão me dizendo se tem dúvidas aí. E se tiver, a gente já aproveita para tirar. Abri o slide errado. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo.
É possível, eu tinha deixado o bicho aqui, ó. Eu tirei isso que horas que eu não me lembro. Quem tiver dúvida, vá preparando aí para a gente já tirar. Deixa eu ver se é esse. Ih, figura de linguagem de nada. Pronto, cheguei, achei. Vamos lá. Enquanto isso, vocês vão olhando para o texto que vocês têm, que eu mandei para vocês, né? Aquele título, Parques em Chamas, eu acho que era isso. Você chegou aí. Chegou. Esse pequeno texto que foi enviado para vocês, junto com as questões que eu tirei a foto e mandei, para a gente fazer aqui um pequeno exercício antes de terminar a aula. São apenas 4 questões, todas elas voltadas para esse texto aqui. Professor, você disse que tinha que fazer 2 leituras, tinha que marcar palavras importantes, a ideia central do texto e tal. Eu espero que você tenha feito isso já anteriormente. E pegar a ideia de cada parágrafo. Quando o texto não tem parágrafo, o que você faz? Você divide o texto em períodos. Parágrafo único, e agora? Divide em períodos. De saudados daqui até o primeiro ponto, que é aqui, nós temos um período. Aqui se inicia o segundo. A vigorosa, a rigorosa, tal, que acompanha, tal. Rio de Janeiro, e vem-se embora. Quando chega aqui, nós temos outro período. E daqui, de contido até país, outro período. E daqui até o final, outro período. Então, nós temos 4 períodos nesse parágrafo aí, nesse texto aí chamado Parques em Chamas. Vamos à leitura. Saudados por ecologistas como arcas de Noé para o futuro, por serem repositórios de animais, perdão, de espécies animais e vegetais em extinção acelerada noutras áreas do país, alguns dos 25 parques nacionais do Brasil tiveram, na semana passada, a sua paisagem mutilada pelo fogo. A rigorosa estiagem que acompanha o inverno no sul, perdão, no centro-sul, ressecou a vegetação e abriu caminho para que as chamas tragassem 6 dos 33 quilômetros quadrados do Parque Nacional da Tijuca, pegado à cidade do Rio de Janeiro, e convertessem em carvão 10% dos 300 quilômetros quadrados do Parque Nacional do Itatiaia, na divisa de Minas Gerais com o estado do Rio de Janeiro. Contido pelos bombeiros já no fim de semana, na Tijuca, e abafado por uma providencial chuva no Itatiaia, na quarta-feira, o fogo pipocou em outro extremo do país. Naquele dia, o incêndio começou no Parque da Serra Capivara, no sertão do Piauí, calcinado há 6 anos pela seca, e avançou pela Caatinga, que esconde as pinturas rupestres inscritas na rocha há pelo menos 31.500 anos. Um bocado de tempo. Pelo homem brasileiro pré-histórico. Esse é o texto. Eu destaquei ali inicialmente o quê? Arcas de Noé para o futuro. Por que esse arca de Noé para o futuro? Aí você vai entender. Por que arca de Noé? Por serem repositórios de espécies de animais. Aí você lembra que a arca de Noé, segundo, aí é o contexto, né? Você tem que ter conhecimento de mundo, nesse caso da Bíblia. O que Noé pôs na arca? Animais, que tinha por
objetivo preservar a espécie pós-dilúvio. Então, esses parques eram conhecidos como Arca de Noé para o futuro, para preservar espécies e evitar a extinção que já acontecia em outras áreas do país. Então, nós temos essa ideia aí, tá certo? Nesse primeiro período, né? Aí, o segundo período, do que trata? Fala que tinha uma rigorosa estiagem que acompanhava o inverno no centro-sul, e que essa estiagem ressecou a vegetação. A partir daí, as chamas tomaram de conta, certo? Aí fala do nome dos dois parques, um na Tijuca, outro no Itatiaia, e por aí vai. No terceiro, fala que o fogo foi contido pelos bombeiros. Quando? No fim de semana. Só que, num ponto, foi contido pelos bombeiros, e no outro ponto, veio uma chuva providencial ali, Deus mandou uma chuva e deu uma ajudadinha. Só que, lá no próximo, em outro período, o que vai dizer? Que o incêndio parou ali, mas pipocou na Serra Capivara. E nessa serra existem ali pinturas rupestres, tal, e por aí vai. Detalhe importante: diante de todo esse conhecimento, feito anotações, a gente não fez aqui, né, na teoria, feito anotações, feito grifos e palavras importantes, pegando a ideia de cada parágrafo, o que a gente faz? A gente vai para resolver a questão. Aí a primeira questão diz o seguinte: o autor, ele justifica. Se o autor justifica, essa é uma questão de Compreensão. compreensão. Isso, Pets, de compreensão. Então, a resposta está no texto. Não está no outro canto, está no texto. O autor justifica o fato de os ecologistas referirem-se aos parques nacionais como arcas de Noé para o futuro da seguinte maneira: de qual maneira, dentre as alternativas, o autor justifica esse nome de arca de Noé para o futuro? Marcaram o que aí? Quem já fez? Quem não fez, tem 2 minutos para pensar. Por que que o autor justifica aí, né, que esses parques eram chamados de Arca de Noé para o futuro? Tem gente marcando a letra C aqui, deixa eu ir para os comentários. Tem gente aqui falando da letra C, deixa eu ver quem foi. Everton C, o Elton C, Marineide C, Simone C. Agora que eu estou vendo o comentário de Simone sobre a parte lá da Letra leitura. C. Leu a letra C mesmo. Pets vai de C também. Oh. Ficaria assim, em dúvida entre a A e a C. Só que a A fala de caça e da pesca indiscriminada, e não é citado isso no texto. E isso é questão de compreensão, só olhar o texto. O autor justifica o fato de os ecologistas referirem-se aos parques nacionais como arcas de Noé para o futuro, porque são áreas preservadas de caça e pesca, porque ocupam espaços administrativamente delimitados pelo Instituto Brasileiro, porque espécies animais e vegetais que estão se extinguindo em outras regiões têm preservar a sua sobrevivência nesses parques. Essa é a resposta. Não vou nem adiantar, não vou nem para frente. Essa é a resposta. Porque agentes florestais, nem fala nisso, agentes florestais. Porque nos parques colecionam casais de animais, não fala em coleção de casais. Então, facinha essa, né? Letra C. Vamos para a próxima. A respeito dos incêndios referidos pelo autor, depreende-se do texto, questão de quê?
Compreensão ou interpretação? Aí eu acho que é interpretação, Interpretação. porque É depreende. interpretação. Depreende-se é interpretação. Não está claro ali no texto. Fazer inferências a partir do que o autor colocou no texto. A partir do que o autor escreveu. Então, o comando é a respeito dos incêndios referidos pelo autor, a respeito desses incêndios, é possível inferir, depreender, supor, concluir que, letra A, embora tivessem ameaçado espécies animais e vegetais raras, apresentaram um lado positivo, aumentaram a produção de carvão. Dá para entender isso a respeito dos incêndios? A B, foram provocados, os incêndios, né? Foram provocados pela rigorosa estiagem do inverno no centro-sul e pela seca prolongada no sertão nordestino. Dá para entender isso do texto? A partir da leitura? C. Não foram debelados por providenciais chuvas que eventualmente vieram a cair sobre os parques. D. Sobre os incêndios, é possível depreender que não foram combatidos com presteza e eficiência pelos bombeiros. É isso que o texto diz. E a letra C diz que destruíram parte da flora e da fauna das reservas, desfigurando sua paisagem. O texto fala disso? E aí? Isso aqui foi a letra questão 1, a questão 2. Eles marcariam o quê? Já temos. Quem tiver, querem dar uma olhadinha no texto de novo? Quem tiver com computador e celular juntos, a maioria dele foi na E. Eu vou ficar com a letra E. Olha o texto. E aí? Deixa eu ver quem respondeu aqui. A galera foi de É a E. letra E, é a letra E, 100%. Everton Viana, todo mundo foi de E aí. Destruíram parte da floresta, da flora e da fauna das reservas, desfigurando a sua paisagem. A respeito dos incêndios referidos pelo autor, é possível depreender que eles destruíram parte da flora e fauna das reservas, desfigurando a paisagem. Muito bom, muito bom. Depreende-se, vimos agora há pouco, que é o quê? Interpretação. Olha como fica fácil quando a gente conhece os comandos da questão. Facilita a vida. Depreende-se que o autor do texto, em relação ao fato escrito, ele manifesta o quê? Ele manifesta um descaso. Eu posso depreender isso pelo que eu li do texto? Que ele fica ali hesitoso, ele manifesta uma hesitação, ele manifesta uma desesperança, ele manifesta um pesar, ou ele manifesta uma indiferença? O que é que o autor do texto manifesta? Eu posso depreender pelo que eu li, o que é que ele manifesta? Descaso, ele não está nem aí, ele fica hesitoso em comentar, ele fica desesperançoso, ele manifesta um certo pesar pelo acontecido, ou ele fica indiferente? Tanto faz.
Everton Biana foi de D. Biana tá afiada aí. Simone foi de C. Marineide foi de C também. Marineide acha que é uma desesperança. E aí, Pet? Vai? Patrícia, Agnália, estão pensando? Estou em dúvida, ainda estou conseguindo ainda não. Tá remoendo aí daí? Estou Ruminando? moendo e muito. Rapaz, eu vejo assim, com as palavras que ele trata a causa, eu não sei, eu observo um descaso. Eu Assim. também acho que é um descaso. Porque, olha, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, quando ele chama de repositório de animais, ele poderia ter empregado um termo mais decente, entendeu? Ai, gente, não sei não. Repositório. Mas entenda que aí não é o que está no texto, é o que ele quis dizer. Ora, ele aí, a questão aí é de interpretação, né? Não é de compreensão. Pronto, então assim, ele, na análise, é porque eu não sei qual é a palavra que emprega correto, mas aí a preocupação dele é só em transmitir a mensagem. Leiam aí o último período desse texto. O último período. Naquele dia, o incêndio começou no Parque da Serra Capivara, no sertão do Piauí, calcinado há 6 anos pela seca, e avançou pela Caatinga, que esconde as pinturas rupestres inscritas na rocha há pelo menos 31.500 anos. Essa amor de tempo. Pelo homem brasileiro pré-histórico. Everton está ali convicto. É a D. Lá em cima ele botou D, aqui embaixo ele reforçou. É a D. O outro está convicto. Já podemos trazer o gabarito? Bota lá nas alternativas lá de novo, lá para. Alternativas. Questão 2, questão 3. É um descaso? É uma hesitação? É uma desesperança? Ou é um sentimento de pesar? Que Everton garante que é esse. Ou é uma indiferença? Tanto faz, estou nem aí. Tem nada a ver, o parque era meu. Quem vai salvar o Brasil não sou eu. E aí? Ele pensou assim? Ficou indiferente? Ele ficou triste, pesaroso? Ele ficou. Ah, é uma desesperança, não é não? Ele não fez caso. Ele ficou desesperado, desiludido. Então aí desiludido. você matou ele de pesar, então. Eu vou dizer. Pede foi de pesar agora. É pesar. E lá Não vai o fez, gabarito. é justamente a palavra que mais se enquadra, porque assim, ele se preocupa em apenas transmitir a mensagem, entendeu? E não tá nem aí, não argumenta. E tipo assim, ele tá passando. É tipo assim, você chegar e dizer que uma pessoa morreu e pronto. Entendeu? Não chegar e se preocupar em consolar. Né? Eu agora fiquei em dúvida entre a C e a D, mas eu vou de C. E para tirar todas as dúvidas, a resposta é pesar. Ele ficou
pesaroso, naquele Já dia, acertou. tal. Naquele dia aconteceu incêndio nos parques, tal, no Capivara, não sei de onde. E para fechar, a única conclusão que é estrita e licitamente deduzível do texto. É uma questão de quê? Compreensão ou interpretação? Interpretação, licitamente, que é deduzido, né? Interpretação. Deduzível. A única conclusão que se pode tirar do texto a partir da leitura é essa daqui. A letra A diz que as chamas serviram para mostrar a precária situação dos parques brasileiros. É a essa conclusão que se chega ao ler o texto. A B diz que devem ser tomadas providências para dotar os parques de meios para se proteger dos incêndios. A C diz que a conclusão, ao se ler o texto, a única deduzível possível é: devem ser desencadeadas campanhas para conscientizar a população de como evitar incêndio nos parques. A letra D diz que parte da culpa dos incêndios cabe às autoridades responsáveis pelas reservas e parques. E a letra E diz que o incêndio no Parque da Serra Capivara ameaçou valioso patrimônio histórico e antropológico. E aí? Rapaz, eu acho que eu não acho, não. Eu não tenho dúvida que essa letra é, não. Essa letra é. Letra E. Sim. É uma questão de compreensão ou de interpretação? É de interpretação. É realmente a E. Mas é por eliminação. As chamas serviram para mostrar a precária situação dos parques brasileiros. É isso? Não. Eu posso deduzir que foi isso? Eu posso deduzir que devem ser tomadas providências para dotar os parques de meios para se proteger dos incêndios? Não. Eu posso Também não. pensar que devem ser desencadeadas campanhas para conscientizar a população de como evitar incêndio nos parques? Não deduz, não, isso não. Eu posso deduzir, inferir, supor, concluir que parte da culpa dos incêndios cabe às autoridades responsáveis pelas reservas e parques? E letra E. O incêndio no Parque da Serra Capivara ameaçou o valioso patrimônio histórico e antropológico? É. Ameaçou quando ele cita principalmente as negócio lá da. Agora eu não me lembro mais, mas ele tá até dentro do texto. Aí está o texto. Deixa eu encontrar aqui, naquele centro que começou no Parque da Capivara e no sertão do Piauí. Acho que eu vou errar todas hoje. Eu já estou me arrependendo da E. Peraí. Olha, tá ali, ó, pinturas rupestres, ó, tá vendo? Ó? Pinturas rupestres, era isso aí que eu queria dizer. A parte dele fala do antropológico, esse negócio aí. Estarei aqui no último período, daqui até aqui. Vamos saber agora. Só conferindo a letra A. A questão 1 foi letra C, a questão 2 foi letra E, a questão 3 foi letra D e a questão 4, letra A. Aliás, letra B. O incêndio, a letra E, o incêndio no parque ameaçou o valioso patrimônio, está no texto. É uma questão de interpretação. Então, ela vai além do texto. Vixe, ninguém acertou. Devem ser, a partir da leitura do texto, infere-se que devem ser tomadas providências para adotar os parques de meios para se protegerem dos incêndios. Faltou exatamente isso. Faltou proteção, faltou esses meios para evitar que acontecessem esses incêndios, né, que foram em vários lugares. Começou num canto, depois foi para outro, depois o foco. Quando o bombeiro e as chuvas apagaram num canto,
o foco surgiu em outro e faltou o quê? Faltaram essas medidas. Então, devem ser tomadas providências para adotar os parques de meio de se proteger dos incêndios. Ou, uma vez que eles aconteçam, que sejam apagados de forma rápida. Então, isso aqui estava muito claro no texto. Se fosse uma questão de compreensão, a resposta seria essa. Mas era a interpretação. E pegou todo mundo Todo mundo aqui foi pego, né? Não, desatento. essa daí realmente nem cogitei, vou mentir. É aí onde está. Essa questão de todas foi a mais complexa, né? Porque ela foi realmente na raiz da interpretação. E tem que ir além. A atenção ela é primordial, viu? Quando vocês pensaram aí na parte o Peterson pensou e argumentou essa questão da letra E, que tinha no texto, se tinha no texto, é compreensão. Se deixava claro ali no texto, é compreensão. Interpretação é sempre mais salgado. Mas foi muito boa a questão da pontuação de vocês aí, nos acertos. Foi, mestre, tem certeza?